Capítulo 10. Como liberar sua fé, parte 2. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. Crer e confessar ativa a fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, lemos: com a boca se confessa a respeito da... Esse trecho fala da confissão para a salvação. Mas a confissão com a boca não se refere somente à salvação. Ela é válida a respeito de qualquer outra coisa que queiramos receber de Deus. Tudo que vem de Deus é obtido de uma única maneira, pela fé. Por exemplo, em se tratando da cura divina, é com o coração que o homem crê e com a boca que ele traz à existência a cura. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, o homem crê com o coração e com a boca confessa a respeito desta experiência. Se o que for, seja o que for que você queira receber de Deus, o caminho é sempre o mesmo. Recebemos através da fé, e a fé é ativada crendo-se com o coração e confessando-se com a boca. Vejamos Marcos 11, 23. Segundo a King James. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, ou seja, crer com o coração, que se fará o que diz, então terá o que disse. Certo dia, enquanto meditava neste versículo, o Espírito Santo chamou minha atenção para o fato de Jesus ter mencionado a palavra crer uma única vez, ao passo que a parte referente à confissão foi mencionada 3 vezes através do verbo dizer. E o Senhor me disse, em sua pregação, você deve enfatizar a parte referente à confissão. As pessoas primariamente não estão falhando no crer, estão falhando em suas confissões. Para que a palavra de Deus possa operar em seu favor, você tem que confessar com a boca aquilo que você crê em seu coração. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos o ensinamento de que, se somente crermos com o coração, receberemos a resposta. Ao invés disso, ela enfatiza que se crermos com o coração em qualquer coisa que nos é prometida na palavra e a confessarmos com a boca, a teremos. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, apresenta este princípio. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Observe pelo versículo 8 que a palavra da fé deve estar tanto no seu coração quanto em sua boca, para que ela possa operar a seu favor. Se a palavra estiver só no seu coração, não realizará a tarefa. Mas quando a fé é tanto do coração quanto da boca, louvado seja Deus, e irá funcionar. Pensar, crer e confessar corretamente. Em Romanos capítulo 10, versículo 10 lemos: e com a boca se confessa a respeito. Quero discorrer a respeito do pensar, crer e confessar corretamente. Aquilo que você pensa e crê afetará a sua confissão, aquilo que você diz. Se os seus pensamentos são corretos, também crer corretamente, ou crerá corretamente, pois aquilo que você pensa, deseja e medita afetará o seu coração, e você começará a crer naquilo que medita. E se crer corretamente, então também sua confissão será correta. No entanto, se falharmos num destes 3 princípios, os outros também ruirão. Deus nos dá a sua palavra para endireitarmos os nossos pensamentos. E quando pensamos em linha com a palavra de Deus, também creremos assim. E se crermos corretamente, aquilo que falarmos com nossos lábios também será correto. O lado positivo da confissão. Tenho certeza de uma coisa: poucos cristãos realmente sabem que lugar a confissão toma no desenrolar dos acontecimentos. E é lamentável o fato de que, quando usamos a palavra confissão, as pessoas invariavelmente pensam a respeito da confissão dos pecados, fraquezas e fracassos. Este é o lado negativo da confissão, mas também há o lado positivo. A Bíblia tem muito mais a dizer a respeito do lado positivo da confissão do que a respeito do lado negativo. A confissão definida.
O dicionário diz que confessar significa notificar o recebimento ou reconhecer fé em. Também significa fazer confissão de pecados. Mas lembre-se que uma das definições é fazer confissão de sua fé ou reconhecer a fé na palavra de Deus. Se somente vivermos no lado da confissão, o lado negativo, e somente confessarmos nossas faltas e fracassos, cresceremos em desequilíbrio em nossa vida cristã. Isto edificará fraqueza, pecado e consciência de fracasso em nossos espíritos. De fato, o cristianismo é chamado de grande confissão. A confissão firma-se sobre 3 pilares. Primeiro, confessar é afirmar o que cremos. Segundo, confessar é declarar as coisas que sabemos serem verdadeiras. E terceiro, confessar é proclamar uma verdade que foi acolhida com inteireza de coração. Em outras palavras, nossa confissão é uma proclamação daquilo que sabemos que é verdade. Sua confissão declara o que você crê. Sua confissão proclama uma verdade que foi aceita com inteireza de coração. O que devemos confessar? Nosso maior problema nesta área é saber o que devemos confessar. Nossa confissão necessita estar centrada nas seguintes verdades. Primeiro, o que Deus fez por nós em Cristo e em seu plano de salvação. Segundo, o que fez por nós em sua palavra e que o Espírito Santo fez por nós no novo nascimento e nos enchimento com o Espírito. Terceiro, quem somos nós diante de Deus em Cristo Jesus. E quarto, o que Jesus está fazendo por nós hoje à direita do Pai, onde Ele vive para sempre, fazendo intercessão por nós. Confessando quem somos nós em Cristo. Quando as pessoas vêm me pedir conselhos a respeito de métodos para estudar a Bíblia, eu sempre sugiro aos crentes que primeiramente leiam as epístolas, as quais foram escritas para a igreja, e que sublinhem os trechos que apresentam as palavras nele, ou em Cristo, ou em quem, referindo-se a Jesus. No momento em que se depara com estes versículos, comece a confessá-los, pois eles apresentam quem é você e o que lhe pertence. Se você fizer assim, posso lhe garantir que dentro de poucos dias sua vida será diferente. Mostrarei alguns trechos para ajudá-los. Os demais você deve encontrar por si mesmo, porque não poderíamos apresentar todos. São aproximadamente 133 versículos. Quando se deparar com estes trechos, comece a confessá-los e eles se tornarão uma realidade em sua vida. Falarei de alguns versículos para nossa confissão de quem somos em Cristo. Devemos confessá-los não somente diante de Deus, como também diante do mundo. Novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que verdade revolucionária é esta! Ela é para a igreja ensinar, crer e confessar. Somos nova criação em Cristo Jesus. Não somos simplesmente pecadores que foram perdoados. Somos novas criaturas, criados por Deus em Cristo Jesus. Paulo, ao escrever, disse para a igreja de Éfeso que fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Portanto, somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus com a vida e a habilidade de Deus em nós. 2 Coríntios 5,17 é um dos meus trechos favoritos das Escrituras e creio que assim seja, porque quando fui levantado do leito de enfermidade, comecei a dizer a todos por onde ia que era uma nova criatura em Cristo Jesus. Era um jovem batista de 17 anos, mas nunca passei por muitos dos problemas que os jovens costumam passar. Isto aconteceu porque estava sempre pronto a dizer a todos: sou uma nova criatura em Cristo, e estava sempre pronto para testificar e testemunhar da minha salvação. Quanto mais você fala do novo nascimento, mais real a nova criação se torna ou torna-se para você, pois ela é quem você é e o que você é. Lembro-me de quando era um jovem batista e pregava nas prisões, nas ruas e trabalhava na igreja. Certa noite um moço conhecido veio até mim. Eu estava em pé na esquina da rua quando ele chegou e disse: crente, você poderia me fazer um favor? Aquele moço fazia parte da minha igreja, mas se era salvo não sei, e ninguém mais sabia, considerando-se a maneira que vivia. E conversando com ele, disse-me que nunca fora salvo, somente passou a congregar na igreja. Há uma grande diferença entre somente congregar na igreja e ser salvo. Assim ele me disse: você não poderia me fazer um favor? Não gostaria de pedir isso a você, mas como estou atrasado, tenho que fazê-lo. Ele continuou: você conhece minha namorada? Eu conhecia tanto ele quanto a sua namorada, e era uma das pessoas mais mundanas que já conheci.
Ele acrescentou: prometi à minha namorada que procuraria um par para a prima dela, que veio visitá-la de outra cidade, mas até agora não encontrei ninguém. Ele disse: sua prima não é como minha namorada, pois sabia que se fosse eu não concordaria em ser seu par. Ele perguntou: você poderia vir junto e me ajudar nessa situação? Serei grato, e prometo que não ficaremos por muito tempo, 30 ou 40 minutos no máximo. Então iremos embora, não haverá nenhuma bebida ou dança, e enquanto estivermos lá, não fumarei. Finalmente concordei para lhe dar uma mão. Quando chegamos à casa de sua namorada, ela me apresentou a sua prima. Mal nos sentamos. Quando colocaram um disco num toca-disco e começaram a dançar, quando a prima da moça me convidou para dançar, falei: obrigado, não danço. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e perguntou: por quê? Respondi: porque sou uma nova criatura. Ela perguntou: o que você quer dizer com isso, que é uma nova criatura? Respondi: em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Havia um tempo em que me interessava por estas coisas, mas hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Enquanto aquele disco continuava tocando, preguei à moça e ela foi convencida de pecado e começou a chorar. Quando o disco parou, o rapaz percebeu o que estava acontecendo e disse: vamos embora. Ele estava pronto para me levar imediatamente para casa. Não importava onde estivesse, fosse nas ruas, em casa ou na escola, eu dizia a todos que era uma nova criatura em Cristo Jesus. Tal confissão afetará nossas vidas. Não era tentado pelas coisas do mundo porque constantemente confessava: sou uma nova criatura em Cristo Jesus, no qual temos a redenção. Temos aqui outro trecho que fala a respeito de quem somos em Cristo, Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. No qual temos a redenção em Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Considere a primeira parte do versículo 7, na qual temos. Considere as expressões na qual e temos. Graças a Deus, não estamos tentando conseguir a nossa redenção, já a temos. Não iremos consegui-la no futuro, já a temos agora no presente. Isto significa que o domínio de Satanás sobre a nossa vida já foi quebrado. Satanás perdeu o domínio sobre sua vida no momento em que você se tornou uma nova criatura. Através do novo nascimento, você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Agora Jesus deve reinar em sua vida. Satanás foi o nosso Senhor, mas hoje Jesus é o nosso Senhor. Em Romanos 10, 9 lemos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. O domínio de Satanás sobre sua vida terminou no momento em que você nasceu de novo, no qual em Jesus Cristo temos a redenção, Efésios capítulo 1, versículo 7. Fomos redimidos de quem e de quê? Muitas pessoas dizem: graças a Deus fomos redimidos do pecado. É verdade, mas é somente parte de toda a verdade. Redimidos da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, 13 diz: Cristo nos resgatou, ou nos redimiu, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Fomos redimidos da maldição da lei. O que vem a ser a maldição da lei? Para descobrirmos, devemos voltar à lei. A lei se refere invariavelmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. Quando estudamos estes 5 livros da lei, descobrimos que a maldição, o castigo por se quebrar a lei de Deus é tríplice: a miséria, a enfermidade e a segunda morte. Graças a Deus, Jesus nos redimiu da maldição da miséria, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao 68. Ele também nos redimiu da maldição da enfermidade, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao 68. Cristo nos redimiu da maldição da morte, ou seja, morte espiritual e morte eterna hoje, separação espiritual e separação eterna de Deus, e da morte física quando Ele voltar. Não temos que temer a segunda morte. O inferno é a habitação daqueles que estão mortos espiritualmente, e não estou morto espiritualmente, nem você, se de fato você nasceu de novo. Redimido da maldição da miséria. Sim, fomos redimidos da maldição da miséria. Algumas pessoas pensam que é a vontade de Deus que alguém viva toda a sua vida e não tenha nada. Temos ouvido essas ideias muitas vezes. Às vezes é mais fácil crer nas tradições do que crer na Bíblia. Muitas vezes, ao invés de crermos na Bíblia, cremos naquilo que nos ensinaram que a Bíblia diz e não naquilo que a Bíblia realmente diz. Por exemplo, ouvimos as pessoas dizerem: a Bíblia ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males.
A Bíblia não diz isso. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Sendo assim, até mesmo é possível que alguém que não tenha um único níquel cometa este pecado. Também ouvimos as pessoas dizerem, talvez seja outro Jó, referindo-se às calamidades e maldições que vieram sobre Jó. Algumas pessoas pensam que já viveu o resto de sua vida aflito, doente e miserável, mas não foi assim. Muitos dos estudiosos da Bíblia creem que os eventos relatados no livro de Jó se sucederam num período de 9 meses. Quando os ladrões roubaram os bens de Jó, ele estava cativo por Satanás. Quando o fogo consumiu suas plantações, ele estava cativo por Satanás. Quando o vendaval derrubou a casa em que estavam seus filhos, Jó estava cativo por Satanás. Quando Jó foi ferido por tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, a sua esposa levantou-se contra ele e disse, amaldiçoa a Deus e morre. Jó estava cativo por Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, em Jó capítulo 42, versículo 10. Em outras palavras, se você disser que é outro Jó, isto implica que você será um dos homens mais ricos deste mundo, porque Jó o foi. Jó capítulo 1, versículo 3. Também terá o dobro que tinha antes. Jó capítulo 42, versículo 10 e 12. E será curado e viverá por longos anos, assim como Jó. Jó capítulo 42, versículo 16 e versículo 17. Depois de triunfar sobre as maldições que lhe sobrevieram, Jó viveu mais 100 anos. Ouvimos as pessoas usarem a expressão pobre como os animais de Jó. Os animais de Jó não eram pobres, pois quando Deus tirou de Jó o cativeiro, ele lhe devolveu o dobro de tudo quanto possuía. Assim ele tinha muito alimento para seus animais. Portanto, seus animais não eram pobres, e você não precisa ser pobre também. Mas muitos de nós, naquela época, como jovens pregadores, nos sentávamos com os olhos fechados e com as bocas abertas, como um filhote de pássaro, e engolíamos qualquer coisa que nos ensinassem. Vivi na pobreza por anos, e você fala de chegar ao fundo da panela. Eu não estava raspando o fundo da panela, muito pior, estava bem embaixo dela. Toda vez que um jovem pregador ouvia um versículo sobre prosperidade material ou financeira, alguém dizia, isto era somente para os judeus. E durante muitos anos fomos insensatos o suficiente para crermos nesta afirmação. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, passei por Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14 diz, Cristo nos resgatou ou nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. A bênção de Abraão é para todos os crentes. A bênção de Abraão foi de natureza tríplice. Primeiro, foi uma bênção material ou financeira. Gênesis capítulo 13, versículo 2, versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 4 e 5 e versículo 11 e 12. Segundo, foi uma bênção física. Gênesis capítulo 13, versículo 16 e 17. E versículo 16 também. Êxodo capítulo 15, versículo 26, capítulo 23, versículo 25 e 26. Foi uma bênção espiritual. Gálatas 3,14. Próspero. No Novo Testamento, 3 João versículo 2 concorda com o fato de que Deus quer que sejamos espiritualmente. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. A prosperidade não era somente para os judeus no Antigo Testamento. 3 João 2 foi escrito para os crentes. A Bíblia nos dá a palavra final. Não podemos crer em tudo que lemos por aí. Devemos checar se as afirmações têm fundamentos bíblicos. Por exemplo, numa revista que li, um estudioso da Bíblia diz que a longevidade não é uma bênção para o Novo Testamento. Bem, sempre pensei que as epístolas aos Efésios estivessem no Novo Testamento. De fato, ela foi escrita para as igrejas de Éfeso, para os crentes. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3 diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A igreja de Éfeso não é uma igreja do Novo Testamento? E Paulo não estava ensinando-os e instruindo quanto aos seus direitos e privilégios em Cristo, as bênçãos e previsões que lhes pertenciam? Paulo disse, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2.
Qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6:3. Paulo disse à igreja de Éfeso que a longevidade lhe pertencia. Se pertencia à igreja do Senhor Jesus Cristo em Éfeso, pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Se há um mandamento de honrar nosso pai e de mãe hoje, então a promessa longa vida sobre a terra também é para nós hoje. Creio tanto na parte que se refere ao mandamento, quanto na que se refere à promessa. E esta promessa é para ser desfrutada hoje. Não podemos acreditar em tudo quanto lemos, a menos que seja a Bíblia. Não sei o que você tem lido, mas seria melhor checar e ver se está em linha com a palavra de Deus. Quando era jovem, éramos ensinados em minha denominação que as bênçãos materiais e financeiras eram somente para os judeus e aceitávamos isto como um fato. Mas então comecei a estudar o assunto e descobri que a prosperidade pertence aos cristãos assim como pertenceu aos judeus no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, quem eram os judeus? A palavra judeu deriva de Judá. Os israelitas começaram a ser chamados de judeus somente depois que as 12 tribos se estabeleceram em Israel e Judá. Mas Judá não tinha nenhuma promessa adicional de prosperidade material e financeira, além daquelas prometidas a todas as tribos de Israel. Os israelitas receberam ou herdaram sua bênção através do patriarca Jacó, chamado Israel. Jacó herdou sua bênção através de seu pai Isaque, e Isaque herdou sua bênção através de seu pai Abraão. Assim, não é a bênção dos judeus, nem é a bênção de Israel, não é a bênção de Isaque, é a bênção de Abraão. É exatamente o que o texto diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Portanto, a bênção de Abraão é minha e sua. Durante anos engoli ensinos errôneos de que não devemos ter nada na vida. Achávamos que a pobreza caracterizava a humildade. Lembro-me que quando entendi o princípio da prosperidade, fiquei tão surpreso que não dormi durante toda uma noite. Depois que comecei a entender Gálatas 3,14 e outros trechos, o Espírito Santo falou comigo. Não foi Deus quem colocou todas as coisas sobre a terra? Os salmos não dizem que a terra e tudo quanto nele há ou nela há é de Deus? Salmo capítulo 50, versículo 1, Salmo capítulo 50, versículo 12. A Bíblia não diz que o ouro e a prata e os animais do campo são do Senhor? Ageu 2,8, Salmo 50, versículo 10. Para que Deus fez todas as coisas? A Bíblia diz que Deus fez o mundo e tudo quanto neles há. Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao versículo 27 e Salmos capítulo 89, versículo 11. Após fazer todas as coisas, ele criou o homem, Adão, e disse: Adão lhe deu domínio de todas as obras das minhas mãos. Gênesis 1, 28. Deus estava dizendo que fez tudo para Adão. Ele dá a Adão o domínio sobre os animais, sobre a prata e sobre o ouro, sobre o mundo e sua plenitude. Em outras palavras, Adão foi estabelecido como Deus ou zelador deste mundo. Alguém diria: então por que o diabo e os que seguem detêm as riquezas? Porque Adão cometeu alta traição contra Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 7, Romanos capítulo 5, versículo 14. Adão entregou a terra para o diabo, e assim ele passou a ser o Deus deste mundo. É por isso que no Novo Testamento, o diabo é chamado de Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus, o segundo Adão, 1 Coríntios 15, versículo 45 ao 47, veio para nos redimir das mãos de Satanás. Efésios capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Na versão amplificada lemos: eles reinam como os reis em vida através de um, Jesus. Neste trecho, a Bíblia diz que nós reinamos como reis em vida. Isto significa que em Cristo temos o domínio sobre Satanás. Somos chamados para dominar e não para sermos dominados por Satanás ou pelas circunstâncias. As circunstâncias não devem nos dominar. Nós é que devemos dominar sobre as circunstâncias. A miséria não deve dominar ou reger nossas vidas. Nós é que devemos reinar sobre a miséria. As doenças e enfermidades não devem se apoderar de nós. Nós é que devemos triunfar sobre cada doença e enfermidade. Cada membro do corpo de Cristo deve reinar como rei em vida, através de Jesus Cristo, em quem temos a redenção.
herdeiro da bênção de Abraão. Li algo dentro desta mesma linha em Gálatas 3:7, que revolucionou minha maneira de pensar. Creio que também o ajudará. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vejamos agora Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Graças a Deus, as bênçãos de Abraão são nossas. Posso lhe dizer que, quando esta verdade foi revelada ao meu coração numa noite, fiquei tão entusiasmado que levantei da cama e comecei a correr pelo quarto em júbilo. Às vezes, quando estou ensinando, fico tão vibrante com as tremendas verdades da palavra de Deus que antes de sabê-lo, começo a correr pela igreja. Por que não podemos vibrar com a palavra de Deus? Quando vamos a um jogo de futebol, não tenho nada contra ir a um jogo de futebol, ficamos entusiasmados e jubilosos com alguém ou com uma bola nos pés. E ninguém fala nada contra este procedimento. É considerado um comportamento normal. Quando entramos em júbilo pela palavra de Deus, isto se demonstra de tal forma em nosso exterior que alguém diria, ele é louco. Mas temos algo com que podemos nos regozijar. A bênção de Abraão é nossa. Meu coração a todo instante dizia que esta bênção era minha. Mas houve a concretização plena desta promessa na minha vida somente depois que minha mente aceitou e foi renovada por esta verdade. Voltemos a Deuteronômio 28. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao 28, a Bíblia lista as maldições decorrentes de se quebrar as leis de Deus. Contudo, nos versículos 1 a 14, a Bíblia lista as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Elas são as bênçãos de Abraão. Observe o que Deus disse ao seu povo. Deuteronômio 28, versículo 11, o versículo 8, versículo 11 ao 13. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo. Lembre-se, Deus falava a respeito das bênçãos materiais e financeiras. Ao invés de sermos cauda, como era um dia pela falta de conhecimento da palavra de Deus, Ele nos colocará por cabeça. Depois de ter recebido a revelação do que realmente Deus estava dizendo em sua palavra, fiquei realmente entusiasmado. Depois de correr pelo quarto por 10 vezes, fui para a cama e tentei dormir, mas depois de um tempo levantei-me da cama gritando por dentro, embora estivesse somente sussurrando por fora, porque não queria acordar ninguém. Graças a Deus, a bênção de Abraão é minha, eu sussurrava. Fiquei tão entusiasmado de novo que me levantei e corri por um pouco mais pelo quarto. Acordei de novo às 4 da manhã e novamente corri pelo quarto. Posso lhe dizer, realmente fiquei muito feliz em saber que Deus me redimira da maldição da lei, da maldição da miséria, da enfermidade e da segunda morte. Fiquei realmente entusiasmado ao saber que a bênção de Abraão é minha. As riquezas da terra são nossas. Quero compartilhar com você o que o Senhor me disse. Ele me disse, não mais ore pedindo dinheiro, porque você tem autoridade no meu nome, o nome de Jesus sobre a terra. Além do mais, coloquei todas essas riquezas na terra para meus filhos. Você pensa que Deus colocou o gado, a prata e o ouro aqui na terra para o diabo e sua turma? Sabemos que Deus ama o pecador, mas Ele ama os pecadores mais do que os seus filhos? É evidente que não. Deus colocou as riquezas no mundo para os seus filhos. Deus disse a Israel, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Sei que se Deus quer que comamos o melhor, Ele também quer que usemos o melhor. Ele também quer que tenhamos o melhor e que também dirijamos o melhor. Jesus veio à terra para nos apresentar e revelar o Pai a cada um de nós. E Jesus é aquele que disse, ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Quantos pais desejam que seus filhos vivam suas vidas doentes, enfermos e miseráveis? Nenhum de nós quer isso. De fato, muitos de nós temos trabalhado duro e nos sacrificando para que nossos filhos possam receber uma boa educação e assim possam levar uma vida melhor que a nossa. Depois que o Senhor me falou que não mais devia orar pedindo dinheiro e sim chamando à existência a quantia desejada e passei a obedecer-lhe, houve uma mudança tremenda em minha situação financeira. Quando pregava nas igrejas, os pastores me diziam, esta é a mais forte que esta igreja já deu para um evangelista, a maior oferta, e os pastores nem mesmo faziam um grande apelo na hora de tirarem as ofertas.
Era porque eu tinha descoberto a chave para abrir a porta da casa das bênçãos de Deus. Deus tem nos dado sua provisão através de Jesus Cristo. O Senhor me disse, não ore mais a respeito das finanças. Coloquei o ouro e a prata na terra e dei a Adão um domínio sobre todas essas riquezas. Mas então Adão cometeu alta traição e vendeu a terra a Satanás, que se tornou o Deus deste mundo. Mas segundo Adão veio para redimir a humanidade da mão do inimigo e tirá-la da maldição. Com relação às finanças, Jesus continuou, então não ore pedindo-me para fazer algo com suas finanças, pois já comprei toda a sua provisão. Ao invés disso, diga, Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro. Jesus disse, chame à existência o que você quer ou precisa. É você que deve fazê-lo. Respondi, como posso fazê-lo, Senhor? Ele disse, se você precisa de $200 para esta semana, diga, Satanás, tira as mãos do meu dinheiro em nome de Jesus. Pai, eu chamo à existência $200 para esta semana. Jesus disse, a minha palavra diz que você reinará em vida por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,17. Na próxima igreja que fui, disse, Senhor, se conseguir a quantia que preciso, saberei que realmente funciona, pois da última vez que estive aqui me deram somente $60 por 2 semanas. Quando somos novos, Deus ainda permite um pouco de incredulidade em nós. Depois de um tempo, Ele vai exigir mais de nós. Continuei, Senhor, vou chamar à existência uma quantia que sei que é impossível. Então disse, Satanás, tira as mãos do meu dinheiro, em nome de Jesus, e chama à existência $150 para esta semana. A fé não crê para o que é possível. Ela crê no impossível. Pensava que ficaria naquela igreja por 1 semana, mas depois tive que ficar ali por 10 dias. Então mudei o alvo para $200 e chamei à existência esta quantia. Quando o pastor tirou a oferta, ele não disse uma única palavra à congregação. Ele somente tirou a oferta. E o valor da oferta foi $240. Tinha reivindicado 200. Depois que aprendi essa lição sobre a prosperidade, com o passar do tempo, voltei às igrejas onde estivera e preguei nelas sobre a prosperidade. E posso lhe mostrar nos meus livros que recebi o dobro da quantia em oferta do que na primeira vez que estivera nestas igrejas, simplesmente usando a chave da prosperidade. Graças a Deus não estamos mais debaixo da maldição, porque Jesus nos libertou. Ao invés da enfermidade, agora temos a saúde. Ao invés da pobreza, agora temos a riqueza. Somos redimidos. Conforme vimos, há uma rica herança em Jesus Cristo para descobrirmos na palavra de Deus. Em Cristo nos tornamos novas criaturas e fomos redimidos da maldição da lei. A miséria, a enfermidade e a morte espiritual não mais reinam sobre nós, pois reinamos como reis em vida por meio de Jesus Cristo. À medida que você meditar e confessar que as verdades bíblicas que apresentamos neste capítulo são verdadeiras em sua vida, essas verdades se tornarão uma realidade em seu coração e na sua vida. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Esta é a maneira de liberarmos a nossa fé.